Joana chegou ao fim da estrada de terra com uma certeza no peito. Tinha se formado professora para ensinar crianças, mas naquele vilarejo perdido do sertão goiano não existia escola, não existia quadro, e pior, quase não existia criança interessada em aprender. A caminhonete que a trouxe foi embora rápido demais, deixando só o silêncio, algumas casas de barro espalhadas e uma capelinha, que parecia tão abandonada quanto o sonho que ela acabava de perceber que talvez tivesse sido ingênuo demais. Naquela noite, sozinha no quartinho emprestado, Joana rezou com o rosto enfiado no travesseiro. Meu Deus, se eu cheguei até aqui para nada, então me mostra para que o Senhor me fez professora. Ela ainda não sabia, mas a resposta estava a poucos metros dali, atrás de uma porta empenada da capela. Uma pilha de cadernos velhos, os diários esquecidos de um padre que tinha morrido anos antes, e que se tornariam, nas mãos dela, a primeira biblioteca e o coração pulsante de uma escola que mudaria o destino daquele povo. Joana tinha 22 anos, vinda de Goiânia, filha de lavadeira e pedreiro, primeira da família a concluir o curso normal. Cresceu ouvindo a mãe dizer que quem sabe ler não se ajoelha para ninguém, e aquilo tinha virado quase mandamento na vida dela. Lembrava bem do dia em que recebeu o diploma, o vestido simples de algodão azul, o pai sentado na última fileira do auditório, o choro contido da mãe quando o diretor disse o nome da filha no microfone. Ali, ela tinha se prometido que não deixaria criança nenhuma crescer no escuro, como tantos tinham crescido ao redor dela. Quando o edital do governo abriu vaga para professoras em vilarejos do interior de Goiás, Joana não pensou duas vezes. Não importava que o salário fosse pouco, que a estrada fosse longa, que ninguém soubesse nem apontar direito o lugar no mapa. Ela via naquela convocação uma espécie de chamada de Deus. Tem criança esperando você em algum canto de chão vermelho. A viagem durou 2 dias, com baldeações de ônibus, e na reta final, a tal caminhonete que parecia mais um sacolejo ambulante. O motorista, um senhor de chapéu de palha e riso fácil, perguntou: Moça, tem certeza que quer descer aqui? Aqui não tem nada. Não. Só roça, umas casinha perdida e aquela capelinha ali que abre quando tem festa. Me disseram que é o povoado de São Miguel do Morro Seco. Ela respondeu, apertando mais forte o diploma enrolado. É aqui. Não é? É. Ele confirmou. Mas escola? Nunca vi. Criança aqui aprende a plantar e cuidar de bicho. A frase ficou ecoando na cabeça dela enquanto descia da caminhonete. O chão de terra batida, rachado de seca, o vento quente levantando poeira, o sol cortando o céu sem nenhuma nuvem. Algumas mulheres a observavam de longe, da porta de casa, desconfiadas. Um grupo de meninos descalços chutava uma bola de meia no terreiro, mas, ao vê-la, pararam, semicerrando os olhos, como se olhassem para um animal exótico. Joana respirou fundo e foi até a casa do chefe do lugar, como tinham explicado em Goiânia. Era o senhor Benedito, conhecido como seu Bené, uma espécie de líder informal do vilarejo, dono da venda, de um pequeno armazém e de quase tudo que circulava por ali. Ele a recebeu sentado numa cadeira de balanço, o chapéu cobrindo metade do rosto. O que a senhora veio fazer aqui, moça? Perguntou, depois de ouvir a apresentação formal dela, com o papel do governo na mão. Vim dar aula, seu Benedito. Ela respondeu, tentando manter o sorriso. O Estado me mandou para ser professora daqui. Onde é a escola? Ele deu uma risada curta, seca. Escola. Aqui. Balançou a cabeça. Aqui nunca teve isso. Não. O povo não tem tempo para ficar sentado em cadeira ouvindo história. Tem a roça, gado, água para buscar longe. Menino aqui ajuda a família. Escola. Isso é coisa de cidade. Joana sentiu o chão balançar. Quis argumentar, dizer que educação não era luxo, que podia mudar a vida daquelas crianças. Mas percebeu algo nos olhos dele. Não era maldade, era cansaço de quem tinha lutado a vida inteira para sobreviver, sem nunca ter tido a chance de ver a educação como algo real. Mas o governo, ela tentou. Mandou eu vir. Disseram que aqui tinha gente precisando de professora. O governo manda papel, não manda realidade. Ele retrucou, levantando-se devagar. Se a senhora quiser ficar, fica. Tem um quartinho lá no fundo que a gente arruma. Mas escola, a senhora que se vire para achar. Ela engoliu seco. O quartinho era pequeno, com uma cama de solteiro, uma mesa velha e uma janela que dava para o nada. Colocou a mala no canto,
Desenrolou o diploma sobre a mesa e o encarou. Aquele papel, que antes brilhava como um passaporte para um futuro grande, agora parecia apenas uma folha amarelada, perdida num lugar que não sabia o que fazer com ele. Na manhã seguinte, Joana acordou cedo. Tinha decidido que, se não havia escola, ela começaria uma. Nem que fosse debaixo de uma árvore. Saiu andando pelo vilarejo, batendo de porta em porta, se apresentando, perguntando se havia crianças em idade de aprender a ler. Tem, sim, dizia uma mãe, enxugando as mãos no avental. Mas menina minha não precisa de letra. Não. Tem que aprender a cozinhar, cuidar de irmão. Meu filho já ajuda o pai na roça. Dizia outro. Pra que letra? O feijão não cresce mais por causa de livro. As respostas, sempre respeitosas, vinham carregadas de medo. Medo de que a escola roubasse o braço que faltava em casa. Medo de perder a pouca segurança que tinham. Medo do desconhecido. No final da tarde, Joana tinha nas mãos uma lista deprimente. 3 nomes de crianças que talvez pudessem ir, se sobrasse tempo. 3. Para uma professora que tinha sonhado com uma sala cheia de vozes. Aquilo era quase uma ofensa. Sentou-se na beira da estrada, olhando o sol que se punha por trás de um morro seco, e sentiu as lágrimas virem. Puxou o terço que trazia na bolsa, herança da mãe, e começou a rezar sem muito formato. Deus, eu não entendo, murmurou. O Senhor me trouxe pra cá pra quê? Eu podia estar numa escola lá na cidade, com quadro, livro, criança querendo aprender. Mas eu obedeci. Vim pra onde ninguém queria. E agora chego aqui e não tem escola, não tem sala, não tem aluno. Eu fiz errado. Me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu tô perdida. Enquanto rezava, ouviu ao longe o som de um sino pequeno. Era o sino da capela de São Miguel, que, segundo lhe haviam dito, só tocava quando alguma alma generosa resolvia abrir a igreja para limpar ou rezar. Uma ideia atravessou a mente dela, quase óbvia. Se não tinha escola, tinha ao menos uma capela. E, num lugar onde tudo era tão seco, qualquer telhado com sombra e silêncio podia ser o começo de alguma coisa. No dia seguinte, de manhã, Joana foi até a capela. A porta estava apenas encostada. Empurrou, devagar. O interior era simples. Bancos de madeira rústica, um altar pequeno, uma imagem de São Miguel com a espada levantada, paredes descascadas pelo tempo. O cheiro de poeira e vela gasta enchia o ar. Ela se ajoelhou no último banco, ainda sem saber bem o que pedir. O silêncio ali era diferente do silêncio do quarto. Tinha eco. Tinha história. São Miguel. Começou, meio sem jeito. Eu não sei se o senhor cuida de professora também, mas eu vim pedir ajuda. Eu não quero ir embora. Eu não quero desistir. Eu só preciso de um jeito. De um propósito. De uma porta. Levantou-se e olhou ao redor. Viu teias de aranha nos cantos, bancos empoeirados, o altar com restos de flores secas. A capela, assim como o vilarejo, parecia esquecida. Uma senhora idosa entrou, levando um balde com pano. Ah, minha filha, disse, vendo Joana de pé, observando tudo. Vai me desculpando a bagunça. Eu venho aqui de vez em quando dar uma limpada, mas o braço já não ajuda. Posso ajudar? Joana se ofereceu, quase aliviada por ter algo prático para fazer. Se pode, deve. A senhora riu. Pega um pano ali atrás, que a gente dá um jeito nesses bancos. As duas começaram a limpar em silêncio. Enquanto passava o pano, Joana sentia, estranhamente, que aquele gesto humilde de tirar pó era uma forma de oração. Como se, ao cuidar da casa de Deus, estivesse também limpando um pouco da confusão que carregava por dentro. Quando terminaram a parte da frente, a senhora apontou para uma porta de madeira, meio empenada, ao lado do altar. Lá atrás tem a sacristia, explicou. Quase ninguém mexe ali desde que o padre morreu. Se a moça quiser dar uma olhada, vê se não tem rato fazendo festa. Joana assentiu, curiosa. Empurrou a porta com força. O cheiro de mofo veio primeiro. A luz que entrava por uma janelinha pequena revelava um quartinho estreito, com um armário antigo encostado na parede, uma mesa pequena, algumas caixas empilhadas. Ela começou varrendo o chão, espantando poeira e alguns insetos. Quando encostou a vassoura numa das caixas, ouviu um som diferente, oco. A tampa estava meio solta. Por impulso, levantou. Lá dentro, em vez de velas velhas ou toalhas,
Havia uma pilha de cadernos grossos, encadernados à mão, com capas de papelão amarelado. Alguns estavam amarrados com barbante. Na capa do primeiro, escrito a caneta já desbotada, lia-se: Diário do Padre Antônio, 1947. Uma pontada de curiosidade atravessou Joana. Pegou o caderno com cuidado, passou a mão pela capa, sentiu o peso daquelas páginas. Abriu na primeira folha. A caligrafia era caprichada, antiga. As primeiras linhas falavam de chegada, de vocação, de medo, de um sertão duro, mas cheio de gente sedenta. Não de água, mas de sentido. Ela leu em voz baixa. Hoje cheguei ao povoado de São Miguel do Morro Seco. Não há escola, não há médico, não há estrada digna desse nome. Mas há crianças correndo. Em cada olho que me olha de longe eu vejo uma pergunta que não sabe se colocar em palavras. O que mais existe além desse chão rachado? Prometi a Deus que, enquanto eu tiver força, vou ensinar o que sei com o pouco que tenho, nem que seja com um quadro de carvão numa parede caiada. Joana fechou o caderno, com o coração disparado. Aquilo parecia um espelho do que ela mesma sentia, escrito 20 anos antes. Não era só um diário espiritual. Era quase um relatório de batalha de um professor sem diploma. Aquele padre. Pegou outro caderno. Na capa, notas de leitura, Padre Antônio. Abriu. Lá dentro, resumos de livros que ele tinha lido no seminário, trechos de filosofia, história, geografia, exemplos simples, parábolas reescritas numa linguagem que qualquer sertanejo entenderia. Era como se ele tivesse tentado transformar tudo o que sabia em pequenas lições possíveis de serem passadas numa conversa de fim de tarde. Mais um caderno. Ideias de aula. Para quando houver escola. O título, sublinhado, a atingiu como um raio. Abaixo, listas de temas. Como explicar o mundo em torno com desenhos. Contar a história do Brasil começando pelo rio que passa aqui. Ensinar as 4 operações usando grãos de feijão. Joana sentou-se na cadeira da sacristia, o caderno aberto no colo, e sentiu as lágrimas voltarem, mas agora misturadas com uma alegria estranha. Então não sou só eu. Sussurrou. Teve alguém antes de mim que sonhou com a mesma coisa, nesse mesmo lugar. A senhora idosa da limpeza apareceu na porta, curiosa. Achou alguma coisa aí? Minha filha. Joana levantou os cadernos, emocionada. Achei o coração de uma escola que nunca nasceu. Nos dias seguintes, aquela descoberta virou o eixo da vida de Joana. Ela passou a ir todos os dias à sacristia depois de ajudar nas tarefas do vilarejo. Lia os diários do Padre Antônio como quem conversa com um amigo distante. Descobriu que ele tinha tentado, sim, montar uma espécie de escolinha muitos anos antes, numa varanda improvisada, mas que a falta de apoio, a doença, e por fim, a morte precoce tinham engavetado o sonho. Nos diários, Padre Antônio escrevia não só sobre missa e sacramentos, mas sobre as crianças que via. Tem um menino, Zé Pequeno, que faz conta de cabeça com uma rapidez que me espanta, mas ninguém vê isso como algo a cultivar. Dizem que é perda de tempo. Preciso arrumar um jeito de mostrar que o gênio pode nascer também em chão seco. Joana sentia uma identificação profunda com aquela voz. Era como se, em cada queixa dele, houvesse uma pista do que ela poderia fazer diferente agora. Onde ele tinha sido sozinho, ela tinha, ao menos, um diploma, uma nomeação oficial, um pouco mais de respaldo do governo, mesmo que apenas no papel. Onde ele tinha tido que esconder cadernos na sacristia, ela podia, talvez, trazer tudo para a luz. Uma tarde, depois de ler por horas, ela fechou o último caderno e falou em voz alta, naquele quartinho apertado. Padre Antônio, se o senhor teve a coragem de escrever ideias de aula para quando houver escola, então eu vou ter a coragem de fazer essa escola começar agora. Nem que seja com meia dúzia de menino, nem que seja no chão da capela. Mas vai começar. A primeira ideia foi simples, quase tola aos olhos de fora, mas revolucionária ali. Transformar aqueles diários na primeira biblioteca do vilarejo. Não uma biblioteca com estantes e fichário, mas um canto da capela, com os cadernos organizados, abertos, disponíveis para quem quisesse ver. Joana limpou um nicho da parede lateral, trouxe uma mesa velha da venda de seu Bené, cobriu com um pano branco, alinhou os cadernos em cima. Escreveu, com o melhor capricho que tinha, num pedaço de papelão, livros da nossa terra, Biblioteca Padre Antônio. No domingo seguinte,
Quando a capela encheu para a missa, os olhos curiosos caíram naquele improviso. As crianças foram as primeiras a se aproximar, atraídas pelo novo. O que é isso, professora? Perguntou um menino magro, segurando o chapéu na mão. Ela sorriu por dentro quando foi chamada assim, pela primeira vez ali, professora. Isso aqui, João, é biblioteca. Respondeu. São livros escritos à mão, pelo padre que morava aqui antes. Coisas que ele aprendeu, histórias que ele contou, pensamentos que ele teve. E agora, é de vocês também. Os adultos olhavam de longe, desconfiados. Livro, para eles, era coisa de cartório, de papel da prefeitura, de conta. Algo que chegava de cima para complicar a vida. Mas, nas mãos de Joana, aqueles cadernos tinham outra aura. Ela pegou um, abriu numa página onde o padre descrevia o próprio povoado, e leu em voz alta, com entonação. Hoje vi Dona Rita carregar água na cabeça por 2 quilômetros, sob o sol, sem reclamar. Pensei, essa mulher carrega o mundo e não sabe. Se ela soubesse ler, escreveria um livro inteiro sobre coragem. Algumas mulheres se entreolharam. Dona Rita, presente, corou até as orelhas. De repente, perceberam que aquele livro falava delas. Não de reis distantes ou de datas frias. Quem quiser, depois da missa, fica um pouco que eu leio mais. Joana anunciou. E, se algum dia alguém quiser aprender a ler sozinho, para ler o que o padre escreveu com os próprios olhos, eu posso ensinar. Nada de discurso ideológico, nada de confronto direto. Apenas convite. O tipo de convite que planta uma ideia e deixa o tempo agir. Depois daquela missa, 3 crianças e uma adolescente ficaram. Entre elas, João, o menino de antes, e Clara, uma moça de uns 15 anos, que ajudava a mãe na lida, mas trazia nos olhos uma inquietação rara. Eu sempre quis saber o que está escrito naqueles papéis que o padre guardava. Clara confessou, tímida. Minha mãe dizia que era coisa de padre, que não era para mexer. Mas agora que a senhora botou para fora, eu queria entender. Então começa pela capa. Joana disse, entregando um dos cadernos a ela. Lê o que está escrito aqui. Clara segurou o caderno com cuidado, como se fosse algo frágil demais. Olhou as letras desenhadas, mas elas eram apenas formas sem som. Eu não sei. Murmurou, envergonhada. Não tem problema. Joana sorriu. Você não sabe ainda. Mas vai saber. Pegou um pedaço de carvão e desenhou, na parede lateral da sacristia, as primeiras letras. A, I, U embaixo. Escreveu lentamente, João. Depois, Clara. Essa sou eu. Clara apontou, emocionada, para o próprio nome. É. Joana respondeu. Essa é você virando letra. A partir de hoje, se você quiser, a gente começa a transformar sua vida em palavras também. Assim nasceu, de forma quase clandestina, a escola de São Miguel do Morro Seco. Na sacristia, entre bancos, vassouras e cadernos empoeirados. O quadro era a parede caiada, o giz era carvão, o livro didático, o diário de um padre falecido. O sino da capela, que antes só tocava em festas e funerais, passou a anunciar, em certos fins de tarde, o começo das aulas. No início, eram só João e Clara. Mas João, empolgado, começou a contar aos amigos que agora sabia reconhecer seu nome na parede. Um colega, Pedro, duvidou. Mentira. Você decorou o lugar e tá falando que sabe. Então pede para a professora escrever em outro lugar. João desafiou, cheio de si. Joana, aproveitando o ensejo, escreveu os nomes em posições diferentes, trocou de lugar as letras, inventou jogos. Aos poucos, a curiosidade venceu a resistência. Mais 2 meninos apareceram, depois uma menina trazida pela avó, que dizia só quero ver no que vai dar. Enquanto isso, os adultos seguiam desconfiados, mas observando de longe. Um dia, seu Bené apareceu na porta, braços cruzados. A senhora tá tirando o menino do trabalho, disse, seco. Só por 1 hora por dia. Joana respondeu, com calma. E, nesse tempo, eu tô botando coisa dentro da cabeça deles que ninguém tira mais. Cabeça cheia não enche panela. Ele rebateu. Ela respirou fundo. Era uma frase que já tinha ouvido em muitos lugares. Mas cabeça vazia também não. Replicou. E cabeça vazia acredita em qualquer conversa.
assina qualquer papel, perde qualquer terra. O senhor mesmo já deve ter visto isso acontecer. Aquela cutucada acertou um ponto sensível. Ele tinha, de fato, visto vizinhos perderem pedaço de terra por não saberem ler contratos. Eu não tô aqui para fazer revolução, seu Benedito. Ela continuou. Eu tô aqui porque o Estado me mandou, mais do que isso, porque Deus me trouxe. Se o senhor me ajudar, a gente pode fazer essa meninada crescer sabendo se defender melhor da vida. Se o senhor não ajudar, eu vou fazer do mesmo jeito, só que mais devagar. Ele ficou calado por uns segundos, medindo aquelas palavras. No fim, deu de ombros. Só não quero confusão, murmurou. E se algum pai vier reclamar que menino tá deixando de ir pra roça? Eu converso com ele. Joana se comprometeu. Os dias viraram semanas, e a rotina da pequena escola se consolidou. De manhã, Joana ajudava nas tarefas da comunidade. Ensinava mulheres a organizar compras, anotava na caderneta da venda o que antes era só fio do bigode, lia cartas de parentes distantes para quem era analfabeto. Tudo isso era, disfarçadamente, também aula. Mostrava, na prática, como a leitura podia mudar a relação deles com o mundo. À tarde, na capela, as letras e os números tomavam forma. João e Clara, que se destacavam mais, tornaram-se os assistentes da professora. Ajudavam os menores, explicavam com palavras do lugar o que ela às vezes dizia com linguagem de cidade. Mas, como toda história de crescimento, a escola também trouxe problemas novos. Um pai proibiu o filho de ir depois que o menino corrigiu. Em casa, a forma como ele contava dinheiro agora virou sabido. O homem gritou. Já tá achando que sabe mais do que o pai. Joana foi até a casa dele. Em vez de confrontar, pediu para ver como ele fazia as contas da venda da mandioca. Com jeitinho, mostrou que, do jeito que ele estava fazendo, estava perdendo uns trocados a cada venda, sem perceber. O homem, desconfiado, foi conferir na cidade. Voltou, dias depois, mais calado, mas menos resistente. A senhora continua ensinando o menino, disse, sem olhar nos olhos dela. Só não quero ele me desrespeitando. Ele não vai. Joana garantiu. Ele só vai te ajudar a não ser enganado. Outro problema foi a falta de material. As paredes da sacristia não aguentavam mais tanto carvão. Os poucos cadernos que ela tinha trazido de Goiânia acabaram rápido. Foi aí que Clara, agora mais firme na leitura, deu uma ideia. Professora, e se a gente copiar pedaços dos diários do padre em folhas soltas e fizer livrinho para cada um? Como assim? Cada dia, a senhora escolhe um pedacinho. A gente copia. Quem não sabe ainda, copia olhando, mesmo sem entender, só para treinar a mão. Quem já sabe, lê em voz alta para o outro. Vai ser como se cada um levasse um pedacinho do padre para casa. Joana sorriu. Era brilhante. Aquele vilarejo, que nunca tinha tido acesso a livro impresso, agora teria livros manuscritos circulando de casa em casa. Cópias dos pensamentos de um padre antigo, misturados com a caligrafia trêmula de crianças e adolescentes. Assim nasceu a coleção Padre Antônio. Pequenas brochuras feitas com folhas dobradas, amarradas com barbante, com títulos como História de São Miguel do Morro Seco, Conta de Feijão e de Gente, coisas que o padre viu e sentiu. Em cada casa onde um desses cadernos entrava, algo silencioso acontecia. As pessoas começavam a ouvir suas próprias histórias com outros ouvidos. Mas, justamente quando a escola parecia enfim ganhar corpo, uma notícia quase derrubou Joana. O governo estadual, em meio a cortes de verba, decidiu suspender temporariamente a nomeação de professores em povoados sem estrutura adequada. Na prática, isso significava que o salário dela poderia não vir pelos próximos meses. Seu Bené entregou a carta oficial, que chegará pela mão do carteiro da cidade vizinha, com uma expressão que misturava pena e alívio. Professora, o Estado é isso aí. Manda, desfaz. Manda de novo. A senhora não é a primeira a ficar no meio desse tiroteio. Joana leu o papel, as letras dançando diante dos olhos. A frase, sem prejuízo à continuidade voluntária das atividades educativas, parecia uma piada cruel. Então, se eu quiser continuar, tenho que continuar, de graça. Concluiu. Basicamente, ele assentiu. E sem garantia de que depois vão pagar o que estão devendo. Naquela noite, deitada no quarto simples, ela encarou o teto por muito tempo.
A tentação de voltar para a cidade, procurar um emprego estável em alguma escola já pronta, bateu forte. Eu tô aqui, longe da minha família, sem salário, ensinando meia dúzia de menino numa sacristia. Será que não tô me enganando? Será que esse não é o tipo de teimosia que Deus não pediu? Puxou o terço de novo. As contas passaram pelos dedos, mas a oração saiu diferente. Deus, eu pedi propósito. O Senhor me deu essa escola, esses diários, essas crianças. Agora o governo corta o salário. Eu não posso viver de vento. Mas também não consigo imaginar abandonar isso aqui como se fosse brincadeira. Se é para eu ficar, o Senhor vai ter que dar um jeito. Porque, humanamente falando, não fecha a conta. No dia seguinte, chegou à capela com o rosto cansado. As crianças, porém, não sabiam da carta. Correram ao encontro dela com o entusiasmo de sempre. Professora, eu li sozinho um pedaço ontem. João anunciou, orgulhoso. Eu consegui escrever o nome da minha mãe sem olhar, disse uma menina, mostrando o papel amassado. Clara, mais perceptiva, reparou na expressão diferente de Joana. Aconteceu alguma coisa. Ela hesitou. Não queria sobrecarregar os alunos com problemas de adulto, mas também não queria escondê-los completamente da realidade. O governo mandou uma carta. Disse, simplificando. Disseram que, por um tempo, não vão me pagar para ser professor aqui. Então eu tenho duas opções: ir embora procurar outro lugar que pague, ou ficar e tentar dar um jeito. E a senhora vai fazer o quê? João perguntou, com a urgência sincera de quem ainda não aprendeu a disfarçar medo. Ela olhou para os olhos deles, para as paredes manchadas de carvão, para a pilha de cadernos do padre no canto. Eu não sei ainda, respondeu, honesta, mas eu prometo que não vou decidir sozinha. A gente vai conversar. Essa escola não é só minha. É nossa. Naquela tarde, a aula virou assembleia. Joana explicou, do jeito mais claro possível, o que significava nomeação suspensa, salário cortado, sem garantia. Disse que, para ficar, precisaria, de algum jeito, comer, pagar a pensão, comprar pelo menos cadernos e carvão. Foi João quem, com a lógica simples de menino sertanejo, deu a primeira sugestão. Uai, professora, todo mundo aqui trabalha em troca de alguma coisa. O pai trabalha para ter comida, a mãe também. Se o governo não paga, quem pode pagar é nós. Um pouco de cada um. Quem tem galinha, dá ovo. Quem tem horta, dá verdura. Quem não tem nada, ajuda a buscar água, a lavar sua roupa. A senhora não precisa ir embora, só porque um papel mandou. Clara completou. E a venda do seu Benedito pode deixar a senhora anotar na caderneta até o governo voltar a pagar. Se ele não quiser, aí a gente conversa com ele. A idealização da juventude se chocava com a dureza prática da vida. Mas, naquele choque, havia uma centelha de algo que o próprio padre Antônio tinha sonhado. Uma comunidade sustentando sua própria escola, não dependendo só de ordens vindas de longe. Joana sentia um calor diferente no peito. Aquela não era uma solução econômica perfeita, mas era um começo. Mais do que isso, era um sinal de que a escola já tinha deixado de ser coisa da professora da cidade para virar coisa nossa. Eu não quero que vocês passem necessidade por minha causa, disse. Professora, Clara respondeu, com a firmeza que agora combinava com o brilho nos olhos. Se a senhora for embora, a gente continua passando necessidade de outra coisa, que dói mais que fome de comida. Fome de entender o mundo. Aquelas palavras, vindas da boca de uma menina de 15 anos que, meses antes, não reconhecia sequer as letras do próprio nome, valiam mais do que qualquer ofício carimbado. No fim, fizeram um acordo. Joana ficaria. A comunidade se organizaria, cada um oferecendo o que pudesse. Um pouco de comida, um pouco de ajuda, um pouco de respeito. Em troca, ela continuaria oferecendo aquilo que sabia fazer melhor: ensinar. A notícia correu pelo vilarejo. Alguns acharam loucura. Outros, bonito. Seu Bené, inicialmente reticente, acabou concordando em segurar a conta da professora na venda, com a condição de que, quando o governo voltasse a pagar, ela acertasse o que devia. Não tô fazendo por caridade, não, disse, tentando manter o jeito duro. Tô fazendo porque, se esse povo aprender a ler, eu vou ter menos encrenca com conta errada depois. Joana riu. Qualquer motivo que levasse à mesma direção era bem-vindo.
Com o problema do sustento, ao menos temporariamente contornado, a professora pôde voltar a se concentrar no que importava: transformar aqueles diários em conhecimento vivo. Começou a organizar os cadernos por temas, criando sessões na biblioteca improvisada. Um canto para histórias do vilarejo, outro para reflexões do padre sobre o mundo, outro para explicações de coisas como por que chove pouco aqui ou como é o mapa do Brasil. Fez, com a ajuda de Clara, pequenos marcadores usando retalhos de tecido, para que as pessoas pudessem reservar páginas que gostassem. Incentivou as crianças a levarem para casa trechos para ler para os pais, mesmo que, no começo, a leitura fosse lenta e cheia de tropeços. E algo começou a mudar, devagar, no tecido daquela comunidade. Homens que antes só falavam de gado e seca passaram a comentar, na venda, coisas como: li num caderno lá que esse nosso rio já foi maior, que o povo foi desmatando as beiradas, e ele foi afinando. Nunca tinha pensado nisso. Mulheres que antes viam a escola como perda de tempo descobriram, nas páginas, histórias de outras mulheres fortes, descritas pelo padre, e se reconheceram. Eu converso com ele. Joana se comprometeu. Os dias viraram semanas, e a rotina da pequena escola se consolidou. De manhã, Joana ajudava nas tarefas da comunidade. Ensinava mulheres a organizar compras, anotava na caderneta da venda o que antes era só fio do bigode, lia cartas de parentes distantes para quem era analfabeto. Tudo isso era, disfarçadamente, também aula. Mostrava, na prática, como a leitura podia mudar a relação deles com o mundo. À tarde, na capela, as letras e os números tomavam forma. João e Clara, que se destacavam mais, tornaram-se os assistentes da professora. Ajudavam os menores, explicavam com palavras do lugar o que ela às vezes dizia com linguagem de cidade. Mas, como toda história de crescimento, a escola também trouxe problemas novos. Um pai proibiu o filho de ir depois que o menino corrigiu. Em casa, a forma como ele contava dinheiro agora virou sabido. O homem gritou. Já tá achando que sabe mais do que o pai. Joana foi até a casa dele. Em vez de confrontar, pediu para ver como ele fazia as contas da venda da mandioca. Com jeitinho, mostrou que, do jeito que ele estava fazendo, estava perdendo os trocados a cada venda, sem perceber. O homem, desconfiado, foi conferir na cidade. Voltou, dias depois, mais calado, mas menos resistente. A senhora continua ensinando o menino, disse, sem olhar nos olhos dela. Só não quero ele me desrespeitando. Ele não vai. Joana garantiu. Ele só vai te ajudar a não ser enganado. Outro problema foi a falta de material. As paredes da sacristia não aguentavam mais tanto carvão. Os poucos cadernos que ela tinha trazido de Goiânia acabaram rápido. Foi aí que Clara, agora mais firme na leitura, deu uma ideia. Professora, e se a gente copiar pedaços dos diários do padre em folhas soltas e fizer livrinho para cada um? Como assim? Cada dia, a senhora escolhe um pedacinho. A gente copia. Quem não sabe ainda, copia olhando, mesmo sem entender, só para treinar a mão. Quem já sabe, lê em voz alta para o outro. Vai ser como se cada um levasse um pedacinho do padre para casa. Joana sorriu. Era brilhante. Aquele vilarejo, que nunca tinha tido acesso a livro impresso, agora teria livros manuscritos circulando de casa em casa. Cópias dos pensamentos de um padre antigo, misturados com a caligrafia trêmula de crianças e adolescentes. Assim nasceu a coleção Padre Antônio. Pequenas brochuras feitas com folhas dobradas, amarradas com barbante, com títulos como História de São Miguel do Morro Seco, Conta de Feijão e de Gente, coisas que o padre viu e sentiu. Em cada casa onde um desses cadernos entrava, algo silencioso acontecia. As pessoas começavam a ouvir suas próprias histórias com outros ouvidos. Mas, justamente quando a escola parecia enfim ganhar corpo, uma notícia quase derrubou Joana. O governo estadual, em meio a cortes de verba, decidiu suspender temporariamente a nomeação de professores em povoados sem estrutura adequada. Na prática, isso significava que o salário dela poderia não vir pelos próximos meses. Seu Bené entregou a carta oficial, que chegará pela mão do carteiro da cidade vizinha, com uma expressão que misturava pena e alívio. Professora, o Estado é isso aí. Manda, desfaz, manda de novo. A senhora não é a primeira a ficar no meio desse tiroteio. Joana leu o papel,
as letras dançando diante dos olhos. A frase sem prejuízo à continuidade voluntária das atividades educativas parecia uma piada cruel. Então, se eu quiser continuar, tenho que continuar, de graça. Concluiu. Basicamente, ele assentiu. E sem garantia de que depois vão pagar o que estão devendo. Naquela noite, deitada no quarto simples, ela encarou o teto por muito tempo. A tentação de voltar para a cidade, procurar um emprego estável em alguma escola já pronta, bateu forte. Eu tô aqui, longe da minha família, sem salário, ensinando meia dúzia de menino numa sacristia. Será que não tô me enganando? Será que esse não é o tipo de teimosia que Deus não pediu? Puxou o terço de novo. As contas passaram pelos dedos, mas a oração saiu diferente. Deus, eu pedi propósito. O Senhor me deu essa escola, esses diários, essas crianças. Agora o governo corta o salário. Eu não posso viver de vento. Mas também não consigo imaginar abandonar isso aqui como se fosse brincadeira. Se é para eu ficar, o Senhor vai ter que dar um jeito. Porque, humanamente falando, não fecha a conta. No dia seguinte, chegou à capela com o rosto cansado. As crianças, porém, não sabiam da carta. Correram ao encontro dela com o entusiasmo de sempre. Professora, eu li sozinho um pedaço ontem. João anunciou, orgulhoso. Eu consegui escrever o nome da minha mãe sem olhar. Disse uma menina, mostrando o papel amassado. Clara, mais perceptiva, reparou na expressão diferente de Joana. Aconteceu alguma coisa. Ela hesitou. Não queria sobrecarregar os alunos com problemas de adulto. Mas também não queria escondê-los completamente da realidade. O governo mandou uma carta. Disse, simplificando. Disseram que, por um tempo, não vão me pagar para ser professor aqui. Então eu tenho duas opções. Ir embora procurar outro lugar que pague, ou ficar e tentar dar um jeito. E a senhora vai fazer o quê? João perguntou, com a urgência sincera de quem ainda não aprendeu a disfarçar medo. Ela olhou para os olhos deles, para as paredes manchadas de carvão, para a pilha de cadernos do padre no canto. Eu não sei ainda. Respondeu, honesta. Mas eu prometo que não vou decidir sozinha. A gente vai conversar. Essa escola não é só minha. É nossa. Naquela tarde, a aula virou assembleia. Joana explicou, do jeito mais claro possível, o que significava nomeação suspensa, salário cortado, sem garantia. Disse que, para ficar, precisaria, de algum jeito, comer, pagar a pensão, comprar pelo menos cadernos e carvão. Foi João quem, com a lógica simples de menino sertanejo, deu a primeira sugestão. Uai, professora, todo mundo aqui trabalha em troca de alguma coisa. O pai trabalha para ter comida, a mãe também. Se o governo não paga, quem pode pagar é nós. Um pouco de cada um. Quem tem galinha, dá ovo. Quem tem horta, dá verdura. Quem não tem nada, ajuda a buscar água, a lavar sua roupa. A senhora não precisa ir embora, só porque um papel mandou. Clara completou. E a venda do seu Benedito pode deixar a senhora anotar na caderneta até o governo voltar a pagar. Se ele não quiser, aí a gente conversa com ele. A idealização da juventude se chocava com a dureza prática da vida. Mas, naquele choque, havia uma centelha de algo que o próprio padre Antônio tinha sonhado. Uma comunidade sustentando sua própria escola, não dependendo só de ordens vindas de longe. Joana sentiu um calor diferente no peito. Aquela não era uma solução econômica perfeita, mas era um começo. Mais do que isso, era um sinal de que a escola já tinha deixado de ser coisa da professora da cidade para virar coisa nossa. Eu não quero que vocês passem necessidade por minha causa, disse. Professora. Clara respondeu, com a firmeza que agora combinava com o brilho nos olhos. Se a senhora for embora, a gente continua passando necessidade de outra coisa, que dói mais que fome de comida. Fome de entender o mundo. Aquelas palavras, vindas da boca de uma menina de 15 anos que, meses antes, não reconhecia sequer as letras do próprio nome, valiam mais do que qualquer ofício carimbado. No fim, fizeram um acordo. Joana ficaria. A comunidade se organizaria, cada um oferecendo o que pudesse. Um pouco de comida, um pouco de ajuda, um pouco de respeito. Em troca, ela continuaria oferecendo aquilo que sabia fazer melhor: ensinar. A notícia correu pelo vilarejo. Alguns acharam loucura. Outros, bonito. Seu Bené, inicialmente reticente,
Acabou concordando em segurar a conta da professora na venda, com a condição de que, quando o governo voltasse a pagar, ela acertasse o que devia. Não tô fazendo por caridade, não, disse, tentando manter o jeito duro. Tô fazendo porque, se esse povo aprender a ler, eu vou ter menos encrenca com conta errada depois. Joana riu. Qualquer motivo que levasse à mesma direção era bem-vindo. Com o problema do sustento, ao menos temporariamente contornado, a professora pôde voltar a se concentrar no que importava, transformar aqueles diários em conhecimento vivo. Começou a organizar os cadernos por temas, criando sessões na biblioteca improvisada. Um canto para histórias do vilarejo, outro para reflexões do padre sobre o mundo, outro para explicações de coisas como por que chove pouco aqui ou como é o mapa do Brasil. Fez, com a ajuda de Clara, pequenos marcadores usando retalhos de tecido, para que as pessoas pudessem reservar páginas que gostassem. Incentivou as crianças a levarem para casa trechos para ler para os pais, mesmo que, no começo, a leitura fosse lenta e cheia de tropeços. E algo começou a mudar, devagar, no tecido daquela comunidade. Homens que antes só falavam de gado e seca passaram a comentar, na venda, coisas como: li no caderno lá que esse nosso rio já foi maior, que o povo foi desmatando as beiradas, e ele foi afinando. Nunca tinha pensado nisso. Mulheres que antes viam a escola como perda de tempo descobriram, nas páginas, histórias de outras mulheres fortes, descritas pelo padre, e se reconheceram. Olha aqui, ele falando da minha avó, exclamou uma senhora, emocionada, dizendo que ela sabia as plantas que curam dor de barriga. Nunca pensei que isso fosse coisa de livro. Os próprios jovens começaram a sonhar diferente. João, que sempre se imaginou repetindo o caminho do pai na roça sem variação, agora falava, timidamente, em talvez um dia estudar mais para frente. Quem sabe ser professor também, ou até padre, como Antônio. Clara começou a escrever, ela mesma, num caderninho novo que Joana lhe deu. Diário de Clara, 1970. As primeiras linhas eram trêmulas, mas, entre erros de ortografia e frases tortas, surgia uma voz. O que você está escrevendo? Joana perguntou, certa tarde. Tô escrevendo o que eu vejo. Clara respondeu. Igual o padre fez. Se um dia eu for embora, alguém saber que eu existi. Joana engoliu as lágrimas. Viu, ali, completando um círculo, o verdadeiro milagre. Uma professora recém-formada, que chegou sem escola nem aluno, encontrando nos cadernos de um padre morto o fio de um propósito. Uma adolescente do sertão, que nasceu sem escola nem livro, encontrando nesses mesmos cadernos o espelho para escrever a própria história. Anos depois, quando as estradas melhoraram e o governo finalmente construiu um prédio simples, de alvenaria, com a placa Escola Municipal Padre Antônio, muitos esqueceram que tudo começou na sacristia de uma capelinha empoeirada, entre caixas de cadernos mofados. Esqueceram que, antes do prédio, veio a decisão de uma jovem de ficar mesmo sem salário. Que, antes dos livros, vieram as folhas rabiscadas com carvão. Que, antes do currículo oficial, veio a coragem de chamar de biblioteca um monte de diários esquecidos. Mas quem viveu aquele começo? João, Clara, as mulheres que viram seus nomes escritos pela primeira vez, os homens que aprenderam a ler contrato. Nunca esqueceu. E, de tempos em tempos, quando alguém perguntava de onde tinha vindo essa mania de estudo daquele povoado perdido no sertão de Goiás, alguém contava a história da professora que chegou achando que não tinha escola e descobriu, num armário de sacristia, não só o que ensinar, mas o porquê de ensinar. Você talvez nunca vá pisar em São Miguel do Morro Seco. Talvez nunca veja de perto uma biblioteca feita de cadernos amarelados nem uma lousa improvisada de parede caiada. Mas, se já se sentiu como Joana, em algum lugar da vida onde parecia não haver espaço para o propósito que você carregava, essa história é também sobre você. Às vezes, o lugar que parece mais seco é justamente aquele onde Deus escondeu, atrás de uma porta empenada, o tesouro que vai transformar sua vocação em serviço vivo. Fiquem com Deus.